atmosfera terrestre, Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo. Verdade e Luz. Sejam bem-vindos, amigos e amigas. Iniciamos mais uma vez essa edição do programa Verdade e Luz, a de número 39. Nesse programa contamos com a minha presença, Edgar Tão, além das participações de nossos amigos João Boreço, André Zola e também a de Gilberto Silva, que dirige os nossos trabalhos técnicos. Nós queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, que sempre nos prestigia em toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, que, como vocês já sabem, encontra-se disponível através do endereço www.webradioverdadeluz.org.br e também pelo nosso canal do YouTube. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários e reflexões sobre temas atuais, contribuindo para o embasamento da fé raciocinada. Em nosso editorial, trazemos oportuna mensagem intitulada O Trabalho, encontrada na Revista Espírita de junho de 1866, com a autoria de Santo Agostinho. E dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, apresentaremos nossos comentários diante das perguntas de número 573 a 576. Perguntas essas encontradas no livro 2º, no Mundo Espírita, ou dos Espíritos, no capítulo 10, que trata sobre ocupações e missões dos Espíritos. No momento evangélico, prosseguindo com os estudos do livro Fonte Viva, apresentaremos mais uma mensagem do Espírito Emmanuel, com a lição de número 150, intitulada A Oração do Justo. E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizando o livro de Valdo Franco Responde, volume 1, organizado por Cláudia Saegusa, estamos no capítulo que trata sobre mediunidade, no item Medo de Espíritos. Nós agradecemos sua audiência e enviamos a você nossas fraternas vibrações de paz. Verdade e Luz. No programa Verdade e Luz, o editorial A Opinião Espírita. E no editorial desse nosso programa de número 39, apresentamos aqui a mensagem do Espírito Santo Agostinho, intitulada O Trabalho. Essa mensagem é encontrada na seção Dissertações Espíritas, na Revista Espírita de junho de 1866. A medida do trabalho imposto a cada espírito, encarnado ou desencarnado,
é a certeza de ter realizado escrupulosamente a missão que lhe foi confiada. Cada um tem uma missão a cumprir, este numa grande escala, aquele em escala menor. Entretanto, relativamente, as obrigações são todas iguais, e Deus vos pedirá conta do óbolo posto em vossas mãos. Se ganhastes uma vantagem, se dobrastes a soma, certamente cumpristes o vosso dever, porque obedecestes à ordem suprema. Se em vez de ter aumentado este óbolo o tivesseis perdido, é certo que teríeis abusado da confiança que o vosso Criador tinha depositado em vós. Por isso, sereis tratado como um ladrão, porque tomastes e não restituístes, longe de aumentar, dissipastes. Ora, se como acabo de dizer, cada criatura é obrigada a receber e dar, quanto mais, espíritas, tendes de obedecer a essa lei divina. Tanto mais esforços deveis fazer para cumprir este dever perante o Senhor, que vos escolheu para partilhar seus trabalhos e vos convidou à sua mesa. Pensai, meus irmãos, que o dom que vos é dado é um dos soberanos bens de Deus. Não vos envaideças por isso, mas envidai todos os esforços para merecer esse alto fervor. Se os títulos que podereis receber de um grande da terra, se os seus favores são algo de belo aos vossos olhos, tanto mais vos devereis sentir felizes com os dons do Senhor dos mundos. Dons incorruptíveis e imperecíveis que vos elevam acima de vossos irmãos, para vos serão a fonte de alegrias puras e santas. Mas quereis ser os únicos possuidores? Como egoístas, quereríeis guardar só para vós tanta felicidade e alegria? Oh, não! Fostes escolhidos como depositários. As riquezas que brilham aos vossos olhos não são vossas, mas pertencem a todos os vossos irmãos em geral. Deveis, pois, aumentá-las e distribuí-las. Como o bom jardineiro que conserva e multiplica suas flores, e vos apresenta no rigor do inverno as delícias da primavera. Como no triste mês de novembro nascem rosas e lírios, assim estáis encarregados de semear e cultivar em vosso campo moral flores de todas as estações. Flores que desafiarão o sopro do aguilhão e o vento sufocante do deserto. Flores, uma vez desabrochadas em seus pedicelos, não passarão nem jamais murcharão, mas, brilhantes e vivazes, serão o emblema da verdura e das cores eternas. O coração humano é um solo fértil em afeição e em doces sentimentos. Um campo cheio de sublimes aspirações, quando cultivado pelas mãos da caridade e da religião. Não reserveis apenas para vós esses pêndulos, sobre os quais cresce sempre tão doces frutos. Oferecei-os aos vossos irmãos. Convidai-os a vir saborear, sentir o perfume de vossas flores, aprender a cultivar os vossos campos. Nós vos assistiremos. Encontraremos regatos frescos que, correndo suavemente, darão força às plantas exóticas, que são os germes da terra celeste. Vinde, trabalharemos convosco, partilharemos vossa fadiga, a fim de que também possais acumular esses bens e deles fazer participar outros irmãos, em caso de necessidade. Deus nos dá e nós, reconhecidos por seus dons, os multiplicamos o mais possível. Deus nos incumbe de nossa própria melhoria e da dos outros. Cumpriremos nossas obrigações e santificaremos sua vontade sublime. Aproximai-vos, ligai-vos estreitamente a Ele e segui corajosamente o caminho que se abre
à vossa frente. Verdade e Luz. O Livro dos Espíritos apresenta um manancial rico de valores morais, indicando o caminho correto para a humanidade superar as suas dificuldades. Marco inicial e pedra fundamental do Espiritismo, o Livro dos Espíritos contém os princípios básicos da doutrina espírita, valiosa oportunidade de estudar sobre a imortalidade da alma, de onde viemos e para onde iremos, a natureza dos espíritos e suas relações com as pessoas, as leis morais, a vida futura e o porvir da humanidade. A partir desse momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos. Agora estudaremos o Livro dos Espíritos, dedicando nesses dois blocos seguintes as perguntas de número 573 a 576. Estamos nos debruçando sobre essas questões que tratam todas elas sobre ocupações e missões dos espíritos, encontradas no capítulo 10, no livro 2º, Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos. Como nós já sabemos, nós vamos apresentar as perguntas elaboradas por Allan Kardec. Os nossos convidados trazem as respostas que os espíritos reveladores registram e depois, gentilmente, eles também nos oferecem seus próprios comentários a respeito da questão. E a pergunta de número 573, Kardec a faz da seguinte maneira: em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Nosso amigo André Zola trará então a resposta e as suas considerações. Respondem os espíritos da codificação: instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meios diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre por essa forma para o cumprimento dos desígnios da providência. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Amigo e amiga ouvinte e telespectadora, João e Edgar, às vezes as pessoas num estado emocional um pouco conflituoso ou atravessando questionamentos das mais diversas formas que está expostas aos embates da vida, entende que e pergunta qual é o sentido, por que está, o que ela está fazendo, o que ela está contribuindo. E se formos refletir, e devemos refletir sobre isto, cada um de nós, onde quer que possamos estar, somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, nascemos para cumprir uma trajetória, que é a nossa missão individual, que é aquilo que só nós iremos fazer por nós e pelo nosso próximo. Então, olhe-se e confie naquilo que está fazendo. Ainda mais se o que faz é útil a si e ao próximo. Agrega valor, agrega conteúdo, agrega horizontes, fortalece a fé. Essa é a nossa missão. Por onde passarmos, aonde Deus nos convidou a estar e nos colocou, é para que cada um venha a ser útil a si e ao próximo. Então, todos nós temos uma missão a cumprir. O que às vezes acontece é que queremos cumprir missões que nos projetem para uma sociedade material, para um encantamento passageiro. E isto ilude.
E aparentemente não há reconhecimento do mundo pelo que fazemos. Em determinados momentos realmente não há. O mundo não reconhece, o mundo não avaliza, o mundo não vê determinadas coisas porque os seus valores são puramente materiais, são puramente desta existência e deixam de observar o homem bom, o homem de bem, aquele que está fazendo por si e para o próximo. Então, se você não tem uma fé, mas tem espiritualidade, pense, avalie, porque aos olhos de Deus nada passará desapercebido. E se a sua missão for bem cumprida e saiba que ela existe, e ela é para te fazer melhor. E se você melhorou um pouco, fique feliz. Está cumprindo os propósitos para os quais Deus te convidou. Muito bem, Zola. Agradeço as suas considerações em torno dessa questão 573. A próxima questão, nós iremos apresentá-la ao nosso amigo João Boreço. Kardec a faz dividindo-a em duas, né? A questão 574 e depois a questão 574A. Nós vamos então fazê-las aqui para que o João traga as suas respostas e depois, naturalmente, os seus comentários. 574. Pergunta Allan Kardec. Qual pode ser a missão de pessoas voluntariamente inúteis na Terra? E os amigos espirituais responderam: há efetivamente pessoas que só vivem para si mesmas e não sabem tornar-se úteis para nada. São pobres seres que devemos lamentar, porque expiarão cruelmente sua inutilidade voluntária. Seu castigo começa frequentemente desde este mundo, pelo tédio e o desgosto da vida. E Kardec complementa essa questão na 574, questionando: mas se tinham o direito de escolha, por que preferiram uma vida em que nada lhes seria proveitosa? E os amigos espirituais continuam respondendo: entre os espíritos, há também os preguiçosos, que recuam diante de uma vida de trabalho. Deus o permite, pois compreenderam mais tarde, e à sua própria custa, os inconvenientes dessa inutilidade, e serão os primeiros a pedir para reparar o tempo perdido. Pode ser ainda que tenham escolhido uma vida mais útil, mas uma vez em ação, a recusaram, deixando-se arrastar pelas sugestões dos espíritos que os incitavam à ociosidade. Caros amigos Edgar, Zola, telespectadores, ouvintes, realmente existem criaturas encarnadas que se julgam inúteis e, de forma voluntária, elas se entregam à inutilidade, parecendo ser influenciadas por entidades espirituais e deixam assim, de certa forma, os seus valores adormecidos por conta própria. Também podemos dizer que no mundo espiritual existem preguiçosos também, capazes de se auto-inutilizar por muito tempo. Mas o próprio tempo vai cobrá-los por essa invigilância. Para esses, o que acontece de negativo nos seus caminhos se torna sempre motivo para desânimo. E mesmo que eles sejam chamados à realidade, eles sabem desculpar-se, com habilidade ainda, né? E enganam-se a si mesmos. Mas podemos concluir que nessa vida ninguém é inútil. Deus não cria seres para serem inúteis. Se fosse, em contrário, seria um contrassenso, não é verdade? E existem muitos espíritos encarnados e desencarnados que se julgam inúteis, sim, e não realizam nada para ninguém, nem para eles. E assim sendo, esses semelhantes se atraem pela sintonia de pensamentos, inspirando uns aos outros, permutando e alimentando a inércia na atmosfera onde vivem. Nós temos de nos conscientizar que não existe criatura inútil. Mesmo pessoas doentes com algum tipo de problema, elas têm condição de fazer alguma coisa de acordo com suas condições no momento. Eu acredito que cabe aqui o que nós vimos
a semana retrasada, as Paralimpíadas. Pessoas que têm problemas físicos, amputados, mas que lutam com uma vontade que nos emociona a todos. E deveria ser assim em tudo na vida. Você vê a alegria daquelas pessoas, nos contagiam. E são pessoas que até eu estava comentando com a Sueli, pois a Sueli, em vez de ficar em casa se lamentando, estão aí, ó, trabalhando, sim, é um trabalho que elas têm. Então, isso nos deixa felizes de saber que existem pessoas assim, né? E nós, viu, irmãos, quando nos sentirmos ociosos, vamos procurar alguma entidade destinada a cuidar de crianças, de idosos. Várias delas estão necessitadas de pessoas para realizarem trabalho voluntário. Não vamos perder tempo, não. E esse trabalho vai nos trazer um bem-estar indescritível. Ou seja, vai trazer para nós a oportunidade de sermos úteis. Agora, se tivermos a tendência para a preguiça, vamos nos esforçar para sair dessa inércia. Porque nós temos que acreditar que em outras vidas nós poderemos pagar caro por isso. Com trabalhos duros, visando o quê? Recuperarmos as nossas forças. E sempre lembrando, trabalho com amor nos leva à esperança e à alegria. Excelentes considerações, João. Obrigado, viu? Amigos e amigas, nós vamos aqui encerrar esse primeiro bloco de estudo do Livro dos Espíritos e nós retornaremos após o intervalo. Verdade e Luz. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 92000 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Você já foi a um centro espírita? O centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, espalhar o bem e exercitar a solidariedade. Existe sempre um centro espírita perto de você, com horário e dia de sua conveniência. Faça parte de um centro espírita. Aprenda a dividir, a estudar junto, a trocar sorrisos e experiências. No centro espírita, você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um centro espírita. Verdade e Luz. Retornando então ao estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos aqui estudando as perguntas de número 573 a 576, e essas questões são pertinentes ao capítulo 10, que trata das ocupações e missões dos espíritos, encontrada na segunda parte do Livro dos Espíritos, Mundo Espírita, ou ainda Mundo dos Espíritos. Agora as questões estudadas serão as de número 575 e 576. A primeira delas, 575, Kardec vai questionar os espíritos reveladores da seguinte forma: as ocupações comuns nos parecem antes deveres do que missões propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que um homem tem uma missão real na Terra? Andrezola, por favor. Os espíritos da codificação respondem: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Uma pergunta que deve nos acompanhar sempre: qual é o nosso legado? O que cada um de nós vai deixar? Se estamos cumprindo como tarefa ou como dever exatamente aquilo que nos temos que fazer, qual é o legado que isto está proporcionando e propiciando? Se nós temos tarefas aonde estamos
que elas são capazes de deixar um legado de transformação, gerar progresso, por menor que seja, em qualquer semelhante, essa é a nossa missão. Um dos fundamentos do Espiritismo é a evolução. E não é só a própria evolução, é a evolução como um todo. O nosso legado é evoluir e fazer com que os outros também evoluam. Existem espíritos que têm missões com grandes populações, com grandes atividades. E eles irão cumprir isto, e a humanidade está repleta de exemplos de espíritos que fizeram, e temos espíritos atualmente fazendo isso. Eles aí estão para nós observarmos qual é o legado que eles estão deixando, o quanto eles estão transformando a vida das pessoas para melhor. Porque tem alguns que estão transformando a vida das pessoas para pior. Então, que nós façamos essa reflexão e levemos conosco esta pergunta: qual é o nosso legado? Pergunta desafiadora, né, Zola? Obrigado pelas considerações, viu? Bem, amigos e amigas, nós vamos agora à próxima questão, a de número 576. Kardec a faz elaborando-a da seguinte maneira: os homens incumbidos de missão importante são predestinados a elas antes do nascimento e têm conhecimento disso? João, por favor. Resposta dos amigos espirituais: às vezes sim, mas na maioria das vezes o ignoram. Só tem um vago objetivo ao vir para a Terra. Sua missão se desenvolve após o nascimento e segundo as circunstâncias. Deus os impulsiona pela via em que devem cumprir, ou seja, os seus desígnios. Caros amigos, nós podemos dizer que os espíritos, sim, os missionários, eles são designados de forma antecipada para essa missão. Logicamente que esses espíritos, eles já são de certa forma evoluídos. E eles voltam à Terra para uma missão especial, geralmente para trazer mensagens de paz, de trabalho, de amor, de caridade. Mas convém salientar que nem sempre esses espíritos, destinados a ser missionários, eles têm consciência dessa missão. Depois de encarnados, com o passar do tempo, eles vão sentindo despertar em seus corações a certeza do que trazem, essa mensagem para realizar, o trabalho para realizar, visando sempre o bem coletivo. Muitos desses missionários, eles são despertados para esses trabalhos depois de algum tempo. E a partir daí, transformam suas vidas em favor de todos os povos. Podemos dar exemplos: Moisés, Buda, Gandhi, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, a Dona Cida de Uberaba, do Hospital do Penfigo Foliáceo, ou Fogo Selvagem, né? E tantos outros. E aqui convém salientar, só como exemplo, que nós falamos de pessoas que começam depois de um certo tempo a sua missão, podemos falar de Madre Teresa de Calcutá. A Madre Teresa de Calcutá era uma albanesa, né, que chamava Ana Gontia, e ela era filha de uma família muito rica na Albânia. Jovem, já estava com o casamento marcado com um dos maiores intendentes da marinha albanesa. De repente, ela deixou tudo para trás e foi para Calcutá trabalhar em favor dos pobres. Então ela veio com essa missão, mas ela foi despertada na sua vida, com o passar do tempo. Então esse é um exemplo que nós damos, né? Agora, também convém salientar, né, que aqueles também começaram sua missão assim que encarnaram. O Cristo é um desses exemplos, né? Com certeza, o nosso maior missionário. Normalmente, esses espíritos missionários, quando eles reencarnam, podemos dizer assim, que eles perdem a noção parcial ou total das suas tarefas a cumprir. No entanto, a bondade de Deus
vai fazendo com que eles lembrem de acordo com a necessidade e assim dando início às tarefas que foram conhecidas no mundo espiritual. E como já falamos, né, a gente reconhece esses missionários pela vida dedicada ao favor dos sofredores. E convém salientar ainda, Edgar Isola, que eles reencarnam em famílias ricas ou pobres. Isso não importa, pois a luz que brilha em seus corações vem de Deus e é alimentada por Jesus. Obrigado, João Bores, pelas suas considerações bastante oportunas. Nós, então, agradecemos mais uma vez aqui, encerrando o bloco de estudo do Livro dos Espíritos, as participações dos nossos amigos André Zola e João Bores. Verdade e Luz. Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio, nada mais salutar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, Momento Evangélico. Bem, amigos, o quadro Momento Evangélico desse nosso programa Verdade e Luz de número 39, a edição 39 desse ano de 2024, traz um estudo elaborado pelo Espírito Emmanuel, que escreve uma lição encontrada no livro Fonte Viva, livro esse que tem sido a fonte dos nossos estudos nesse quadro, na lição de número 150. Ela é intitulada A Oração do Justo. Em cada uma das 180 lições apresentadas pelo benfeitor espiritual, nós temos aqui uma referência a um versículo bíblico. No caso dessa lição, a Oração do Justo, Emmanuel traz uma assertiva encontrada na carta de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, onde ele escreve: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Considerando as ondas do desejo em sua força vital, todo impulso e todo anseio constitui também orações que partem da natureza. O verme que se arrasta com dificuldade, no fundo, está rogando recursos de locomoção mais fácil. A loba, acariciando o filhotinho, no imo do ser, permanece implorando lições de amor que lhe modifiquem a expressão selvagem. O homem primitivo, adorando o trovão, nos recessos d'alma, pede explicações da divindade, de maneira a educar os impulsos de fé. Todas as necessidades do mundo, traduzidas no esforço dos seres viventes, valem por súplicas das criaturas ao Criador e Pai. Por isso mesmo, se o desejo do homem bom é uma prece, o propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Ainda aqui, porém, temos a lei da densidade específica. Atira uma pedra ao vizinho e o projétil será imediatamente atraído para baixo. Deixa cair algumas gotas de perfume sobre a fonte de teu irmão, e o aroma se espalhará na atmosfera. Liberta uma serpente, e ela procurará uma toca. Solte uma andorinha, e ela buscará a altura. Minerais, vegetais, animais e almas humanas estão pedindo habitualmente, e a providência divina através da natureza vive sempre respondendo. Há processos de solução demorada e respostas que levam séculos para descerem dos céus à terra. Mas de todas as orações que se elevam para o alto, o apóstolo destaca
a do homem justo como sendo revestida de intenso poder. É que a consciência reta, no ajustamento à lei, já conquistou amizades e intercessões numerosas. Quem ajunta amigos, amontou amor. Quem amontou amor, acumula poder. Aprende assim a agir com justiça e bondade, e teus rogos subirão sem entraves, amparados pelos veículos da simpatia e da gratidão, porque o justo, em verdade, onde estiver, é sempre um cooperador de Deus. Belíssima mensagem, Manuel, trazendo aqui considerações muito sensíveis, muito oportunas em torno das rogativas, né, das ações qualitativas que nós desempenhamos, que nós realizamos, e naturalmente, André Zola, a receptividade de Deus que evidentemente se utiliza, e aqui eu me refiro, é claro, à força do bem, né? Mas se utiliza desse mecanismo, dessa intenção de realizações benéficas para que as circunstâncias da vida acabem por ajustar-se, possibilitando, portanto, a realização do bem. Agora, me chamou nessa mensagem, Zola, a atenção de uma seguinte orientação trazida pelo benfeitor Emmanuel. Ele vai dizer assim: o desejo do homem bom é uma prece. O propósito do homem mau ou desequilibrado é também uma rogativa. Diante disso, eu quero te ouvir exatamente nesse processo de trocas de forças que nós permanentemente exercitamos com as potências do alto. Não me refiro, é claro, a Deus, mas às forças do alto também, que habitualmente nos incentivam, nos estimulam, nos inspiram às realizações boas ou más que nós patrocinamos na Terra. Zola, por favor, seus comentários nesse sentido. João e Edgar, eu vou usar de um adágio popular. Tem um adágio popular, né, que os educadores diziam assim, né? Diga com quem andas, que eu direi quem tu és. Isso, quando se aplica a Jesus, é meio complicado, porque Jesus é um ponto fora da média, né? E dá para fazer uma pequena adaptação, né? Diga como andas, o que faz, o que é capaz de produzir, e nós te diremos os que virão ao teu encontro. Então, a lei de afinidade nos acompanha. A lei de afinidade irá aproximar de nós os iguais, que se afinizam, que se sintonizam àquilo que estamos fazendo. Quando Emmanuel coloca o justo, ele mostra aqui a diferenciação de ideais e de objetivos e de rogativas. E ao colocar essa diferença, ele vai dizer que o amor atrai o amor e aproxima o amor. Então, quando este pedido chega através da prece a Deus, movimentará e fará mover inúmeros que se afinizam com o amor e virão a socorrer, porque quando o justo pede, ele não pede só por ele pede pelo próximo, ele pede por aqueles que também necessitam como ele. E ao fazer isto, ele move os que estão próximos a ele e todos os outros que também estão ligados ao próximo para socorrer. Então, esse significado, né, de que a semeadura realmente é livre, só que a colheita ela virá naturalmente a seu tempo, ao seu momento. Então, se nós fazemos e semeamos o bem, buscamos compreender e entender cada um na sua condição, temos sempre uma palavra amiga, um olhar fraterno, um sorriso acolhedor, uma mão que estende, um ouvido harmonizado,
Isto irá fazer com que a multiplicação destas ações aproximem de nós semelhantes, né? Então, isto nos habilita a ser um justo. E aí, este pedido de um justo irá mover espíritos, ajudas, socorro da mesma proporção. Que cada um de nós façamos isto, sempre, porque é difícil saber quando a nossa oração será intensificada, mas a prática e o exercício diário irá nos habilitar a buscar, a ter o socorro e ter os pedidos atendidos. E estes pedidos, se forem por nós e pelo próximo, farão uma diferença significativa. Afinal de contas, que além das nossas vontades, desejos e anseios, que se cumpra a vontade do Pai. A vontade do Pai é sempre uma vontade de amor. Então, se o amor estiver conosco, o Pai irá se aproximar através de todos os seus emissários. Muito bem, Zola. Me lembrou daquela orientação trazida por Jesus: tudo aquilo que pedirdes em meu nome vos será dado, né? Deixando claro que há pedidos dos homens e há pedidos celestes, há pedidos de Deus, né? Quer dizer, essencialmente precisamos saber o que pedimos, né? Para atender quais interesses e, naturalmente, as respostas virão, né? Obrigado, viu, Zola, pelas suas considerações, pelos seus oportunos comentários. Verdade e Luz. Faça o Evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa é o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações. Fortaleça os laços de fraternidade, realizando o Evangelho no lar frequentemente. Verdade e Luz. Num mundo cheio de contrastes, onde o mal parece sempre derrotar o bem, por que existe tanta desarmonia? A sociedade nunca terá paz? Já entendemos as lições trazidas por Jesus? Seguir seus passos é possível? Quando teremos felicidade? Todas essas questões e muitas outras serão respondidas a partir de agora, com o programa Diálogo à Luz do Espiritismo. Bem, amigos e amigas, vamos agora ao quadro Diálogo à Luz do Espiritismo. Esse quadro Diálogo à Luz do Espiritismo tem se debruçado em torno de um livro de perguntas e respostas destinadas às perguntas ao médium baiano Divaldo Pereira Franco. Ele é o volume de número 1, Divaldo Franco Responde, organizado por Cláudia Saigusa. Nós estamos no capítulo que trata sobre a mediunidade, no item particularmente em concordância a medo de espíritos. Vamos aqui então verificar a pergunta feita a Divaldo Franco. No filme Ghost, Do Outro Lado da Vida, filme esse, aliás, amigos e amigas, que é de 1990. Continua então a pergunta de Divaldo Franco. Neste filme, a médium, quando se depara com o fantasma do personagem Sam, fica desesperada. É comum sentir medo de espíritos? Como superar isso? E Divaldo Franco responde: naturalmente, tratando-se de uma farsante. Como é o papel desenvolvido por essa nobre atriz? Ela não acreditava na imortalidade da alma. Era uma profissional como tantos outros que encontramos na sociedade. Ao ser deparada com a realidade, veio-lhe o pavor, a consciência de culpa e ela própria, na película, segundo me recordo vagamente, diz que prometia nunca mais fraudar, confessando que estava negociando com a divindade, mas que não podia negociar com a consciência de culpa. Gostaria de fazer um pequeno adendo
ao que a película cinematográfica apresenta. É que, posteriormente, nas comunicações, fica-se com a impressão de que o desencarnado entrava no corpo da médium para poder comunicar-se. Essa informação não é verdadeira, embora o filme seja muito bem elaborado, fugindo um pouco da técnica do fenômeno da mediunidade. Os fenômenos mediúnicos ocorrem através do perispírito do médium em relação ao perispírito do desencarnado ou corpo astral. Como normalmente é denominado, ao afinar-se ao perispírito do médium, transmite as suas emoções, as suas sensações, através do direcionamento psíquico, comandando os centros de força, coronário e cerebral, que são, de alguma forma, as sedes da consciência e da superconsciência, intercambiando as informações que são transmitidas pelos médiuns. André Zola, João Boreço, amigos e amigas que nos ouvem, que nos assistem. O que, naturalmente, Divaldo Franco procura aqui apresentar é o mecanismo da comunicação, sobretudo destacada da psicofonia. Lembremos, inicialmente, amigos e amigas, que no filme, essa médium, ela, a princípio, ela acaba por enganar as pessoas, fraudando ali uma eventual, uma potencial comunicação, enganando-as e fingindo que um espírito está ali ao lado dela para transmitir algum tipo de mensagem. O fato é que, de um determinado momento para outro, ela se vê médium de fato e começa não somente a sentir as influências dos espíritos desencarnados, mas, sobretudo, receber suas comunicações. Divaldo Franco aqui fala que o espírito desencarnado acaba por adentrar no corpo da médium. E nós não sabemos, aliás, nós sabemos que o procedimento mecânico desse transe mediúnico não se dá assim. Embora, é claro, ali nós temos uma representação simbólica do processo, inclusive em termos, eu diria, mais palatáveis, né? Mais fáceis de serem entendidos. João, eu quero destinar essa pergunta a você. A pergunta, originalmente, trata sobre o medo de espíritos, né? Divaldo Franco diz que apenas uma pequena referência na sua resposta trata disso, né? Agora, é muito comum nas casas espíritas, nas reuniões mediúnicas, né, no trato com o espírito, nós vermos que muitas pessoas sentem medo realmente dos espíritos, né? Agora, minha pergunta é: há alguma coisa a se temer de fato? Outra coisa, uma vez sentindo esse medo, de que maneira isso pode ser mitigado para que a pessoa se sinta mais à vontade no trato, né? Na disposição, na relação com os espíritos desencarnados? João, o que você pode trazer para a gente? O Degário, quando eu li, eu estava preparando o comentário aqui, eu comecei a pensar assim, eu falei, meu Deus, eu acredito, veja bem, eu estou falando de uma forma geral, todo mundo tem um pouquinho de medo de espírito. Todo mundo tem um pequeno. Eu vou ser muito sincero com você, tá? Eu não sei se um dia, assim, eu nunca vi, se aparecer um espírito na minha frente, se na hora eu não vou ficar um pouco chocado, eu não sei. Porque o problema do medo, ele é uma coisa assim, pra gente pensar, né? Porque medo, todo mundo tem um pouco. A gente tem medo de lugar fechado, tem medo de dentista, tem medo de um monte de coisas. E o problema maior é que, às vezes, esse medo, ele nos envolve de tal maneira que nos impede, às vezes, de fazer inúmeras realizações. Nós temos que aprender a conviver com esse medo.
Por quê? E também em termos religiosos, nós crescemos assim, olha, você não faz isso, senão o Papai do Céu te castiga. A gente tinha medo de receber um castigo de Papai do Céu. Olha, se você fizer isso, você vai para o inferno. Então, mediante isso, na minha opinião, a maior arma para vencer o medo é o conhecimento. Você tem que procurar conhecer para afastar esse medo. Só que o conhecimento, um exemplo, ele deriva das informações das realidades física e espiritual. E a gente não pode ficar só na teoria. Nós temos que ir em busca de conhecimento, utilizar esses conhecimentos para poder afastar esse medo de nós. Você entendeu? Conhecer como? Na doutrina. Você vai aprender que nós somos espíritos, que nós reencarnamos. Você entendeu? Nós temos, a gente tem que aprender, mas tem que acreditar e realmente aplicar. Agora, temos que praticar esses conhecimentos, sim, porque esses conhecimentos também, eles vão nos ajudar muito em nossa evolução. E vai ajudar a separar esse medo e essas limitações que nós temos. Muito obrigado, João. Eu só quero destacar aqui uma coisa interessante. Kardec, no livro dos Médiuns, ele vai dizer que no trato, na relação com os espíritos, a última coisa que nós precisamos é temer os espíritos. Muito embora, é claro, nós entendemos a relação não, né? Mas a subjetividade dos medos, dos temores, como você tão cuidadosamente trouxe, né, João? E Kardec, ao fazer essa referência, ele vai dizer assim, olha, aliás, Santo Agostinho também a faz, viu? No livro dos Médiuns. Kardec vai dizer assim, nós devemos temer mais os encarnados do que os desencarnados, né? Vamos lembrar disso, apenas para registrar aqui, né, meus amigos? Apenas para registrar. É verdade. Aqui. Mas é isso, agradeço então as participações, viu, do André Zola e do João Boreço. Verdade e Luz. E nós agora estamos encaminhando para o final do nosso programa. Esse programa, Verdade e Luz, da edição de número 39. Nós queremos mais uma vez agradecer a todos os amigos que nos ouvem, que nos assistem, agradecendo a participação, agradecendo a paciência, a tolerância e também, é claro, nós precisamos agradecer os nossos patrocinadores. O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500. Olá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 16 920003870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão, mais perto de você. Nós convidamos agora os nossos amigos André Zola e João Boreço para suas considerações finais. Zola, por gentileza, suas considerações finais, amigo. Agradecimento ao João, a você, Edgar, ao Gilberto, aos nossos telespectadores, nossas telespectadoras, aos ouvintes do programa Verdade e Luz. Cultivemos bastante, com muita fé, com muita determinação, a paciência e a resignação, para que a paz nos acompanhe sempre. Obrigado, Zola. João, suas considerações finais, meu amigo. Sempre com muita gratidão. Gratidão por tudo. Gratidão aos nossos telespectadores, os nossos ouvintes. Gratidão a você, Edgar, ao Zola, o Gilberto, pela companhia, pelo aprendizado também. E gratidão a Deus e aos amigos espirituais pela oportunidade. E que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações
e em nossos lares, hoje e sempre, e até o próximo programa. Obrigado, André Zola, obrigado, João Boreço. Agradeço também a participação, os trabalhos técnicos de Gilberto Silva. E aproveitando a oportunidade, eu quero mais uma vez convidá-los para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz, divulgando-a, inclusive, para os seus amigos, para os seus familiares, para que todos possam participar aqui conosco. Quem quiser ouvir os programas anteriores, vocês já sabem, é só acessar o nosso podcast encontrado na nossa Web Rádio Verdade e Luz ou ainda no canal do YouTube que mantemos. Muitas informações também nas redes sociais. Os amigos têm fácil acesso a todas as informações pertinentes. Que Deus nos abençoe e que possamos nos reencontrar em nosso próximo programa Verdade e Luz. Muita paz a todos e até muito breve. Grande abraço, amigos e amigas. Verdade e Luz. Produção, direção e realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da USE, Estado de São Paulo.